Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Para quem está pegando o Sidura agora e está começando a ler ainda a transliteração e etc., é bom porque todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Mas o mais importante é que a pessoa possa rezar em hebraico. Quando o Eterno ele fala aqui em Sofonias, vamos dar uma olhada aqui, no 3:9, é que eu tornarei os povos puros para que todos invoquem o Senhor pelo nome. A gente sabe que a tradução, né, é complicada, né? Tá vendo aqui a palavra chafá? Então, a palavra chafá a gente já está vendo aqui que é lábios, tá vendo? Lábios. E não tem nada a ver que eu tornarei os povos puros. É complexo pegar essas traduções, porque essas traduções elas são muito, muito complexas. Então, ele diz aqui que ele vai dar uma língua, chafá, uma língua pura. Qual é a língua pura? Qual é a língua que nós podemos entender a Torá? É o grego? Não. É o português? Não. O inglês? Também não. Todas as questões que vão ser trazidas dentro desse idioma não vão ter o mesmo peso das rezas hebraicas e do que está na Torá. E por que não? Porque todas essas formas escritas dentro da Torá, o formato das letras, elas têm 32 formas de ser entendidas dentro de uma fórmula chamada Pardes, onde existem 4 degraus. Então, quer dizer, se eu tenho 4 degraus, Pesha, Remes, Drash e Sod, e dentro desse sistema eu tenho 32 caminhos, só que dentro de cada sistema eu tenho mais caminhos. Então, cada um desses sistemas eles têm vários caminhos para serem entendidos. Quer dizer, a Torá ela é um livro que não é um livro, ela é a própria força divina que interage durante todas essas épocas que nós existimos com o ser humano. Então, quando ela fala aqui que ela vai dar uma língua pura, por que a pessoa teria que mudar o que está escrito? Né? Teria que botar aqui, tornaria os povos puros de fala, nada a ver. Então, ele vai dar uma língua pura e a gente sabe que essa língua é a própria Torá. Veja só, todos nós imaginamos, né? A gente está com uma aluna nova aí. Então, veja só, a gente sabe que lá o Eterno, ele manda o Noa fazer uma arca. E ela tinha uma medida, ela tinha 300, uma das medidas de comprimento, não é? 30 e 50 de largura. O que a gente vai extrair aqui é para que a gente tenha sentido sobre as rezas. Vamos lá. Todas as letras elas têm uma numerologia. Então, o Shin ela vai ter um valor de 300. Se ela tem um valor de 300, então ela já entrou na medida da arca. Vamos lá, que o Shin ele vale 300, ele entra aqui na medida da minha arca. Veja que interessante. Então,
E assim toda a Torá vai funcionando. Vai lá o 300, agora eu preciso da letra que representa o 30, e é o Lâmede. Então, vamos colocar aqui o Lâmede. Agora eu preciso da letra que tem o numeral 50. Então, aqui eu tenho a letra Nun. Então, cada uma dessas letras, elas têm um significado muito importante. E aí eu coloco para vocês que não tem nada a ver com as questões que se passam nessa terra, assim, quando eu digo histórias literais, mas que são histórias espirituais. Ou seja, o desembocar da divindade em nosso mundo. Veja, então eu tenho aqui exatamente essas medidas, que são a medida da arca. E agora eu organizo aqui as letras, tá vendo? Então eu tenho aqui a palavra Lashon, tá vendo? Lashon é língua e é idioma também. Olha que coisa interessante. Vamos fazer uma análise aqui profunda, usando as letras e usando a anatomia do corpo humano também. A gente sabe que a língua, ela representa algo muito importante. Ela representa o órgão sexual masculino, enquanto os lábios, ele representa o órgão sexual feminino. O contato desses dois órgãos, eles criam no nosso mundo o que nós conhecemos como palavras, sons, ou seja, esses sons, essas palavras são gerados no mundo espiritual e a forma que eles saem da nossa alma para fora é a nossa boca. Muito bem. Quando a gente pega, então, e a gente vê que a língua, ela, diferentemente dos outros órgãos, ela não segue o mesmo formato deles. Quando nós estamos em pé, a língua ela fica na horizontal, ou seja, ela não fica na vertical, ela está a todo momento na horizontal. Quando nós deitamos, a situação muda, então ela muda a sua posição. Se você olha a língua, ela tem um formato de um barco, né? Você lembra, né? Assim, um desenho, ela lembra um barco. Então, quando nós vemos essa situação, então isso mostra para a gente que a arca, na verdade, era uma organização espiritual desses sons que chegavam através das letras hebraicas e que rompiam os mundos espirituais. Muito bem. Então, a questão toda que estava sendo falada ali era da língua e das letras hebraicas, porque todas elas tinham esse conceito. Inclusive, toda a Torá e toda a anatomia humana vai estar ligada a essas questões. Quando a gente pega o livro do Sefer Yetzirah, que segundo muitas pessoas foi escrito por Abraham, ele vai exatamente tratar dessas situações. Por exemplo, a boca do ser humano é composta de 32 dentes. A gente sabe que a Torá começa com Beit e termina com Lamed. O Beit, ele é 2 e o Lamed 30, então 32 dentes. Por quê? O dente, ele representa a cerca, ou seja, além dele servir para alimentação, ele também serve para cercar a sua língua de falar certas coisas. Por isso que uma palavra vale uma moeda de ouro, mas o silêncio vale duas. Então, veja, então o que se estava falando ali, na verdade, era a montagem de um alfabeto hebraico somente? Sim, mas não no conceito que nós entendemos. Porque nós entendemos um alfabeto como algo meramente cultural de um povo, ou seja, um determinado povo decide gravar a sua história em livros, escrevendo e etc., e usam esses símbolos. Pode acontecer também do povo ser como os povos indígenas do Brasil, que a sua história era passada somente a história verbal e não tinha escrita. No caso do povo de Israel foi diferente. Tinha a história escrita e dentro da história escrita tem também a história contada, a história oral. É isso que a gente está aprendendo aqui agora. Então, essa organização que foi feita, ela serviu para fazer o apontamento de muitas coisas que a gente vai entender agora. Percebam comigo. Quando a gente pega a Torá, o que a gente tem mais apontado lá dentro? O tempo.
os tempos são mostrados ali dentro de uma forma que devem ser guardados de forma exata. Quando as pessoas, então, começam a entender a religião, elas vão começar a perceber que a religião judaica ela está ligada a tempos. E a Kabbalah também está ligada a tempos. Ainda que a Kabbalah ela não esteja tão ligada a tempos, mas também está, mas ela está mais ligada a graus, ou seja, o próximo grau que você vai alcançar dentro da sua alma. Então, foi decidido pela Torá, o Eterno passou pela Torá, trazendo através de Moshe, quando esses apontamentos eles aconteceriam e o que aconteceria nesse determinado tempo. Muitas vezes, quando a gente pega uma festa bíblica, e aí as pessoas, poxa, têm maior carinho de fazer aquela festa, etc., monta a mesa, e faz tudo aquilo, e vai fazer uma reza aqui, e etc. Na verdade, a maioria das pessoas não sabem que essas festas não são muito bem uma festa, assim, na questão do quesito da festa em si, mas é uma abertura nos astros para que a pessoa possa receber um peso espiritual, um pacote espiritual para que ela possa caminhar. Então, aqui a gente tem a nossa árvore sefirótica, veja. Então, vamos lá. Se fosse só organizar um idioma, seria fácil, né? Como o nosso português, como o próprio grego, que é um sistema idiomático de várias culturas, e ali você tem ligado várias e várias culturas, né, que são exatamente as culturas que vieram falar contra a Torá, contra o que é o conceito da Torá. E aí esses povos, o próprio grego, ele foi feito, né, de um sistema que são chamados de sistemas filhos, aquele sistema que é gerado, que através dele é gerado o próximo idioma. Então, ali tem o alfabeto gótico, tem o glagolítico, tem o cirílico, tem o alfabeto copto, o armênio, o etrusco. E toda essa sopa de letras, elas trouxeram, então, o que nós conhecemos como grego e que, de certa forma, formou o nosso idioma também, na maioria das palavras que existem, né? Então, todos os dias da semana são nomes gregos, os próprios astros são nomes gregos. Só que a Torá, ela não interpretava assim. Veja, quando o Noa, ele chega, ele está montando a arca, ele está reorganizando a entrada dessas letras. E como isso funcionava? Não era uma coisa que acontecia aqui no nosso mundo, mas uma coisa como a língua que está no próprio líquido, né? A língua ela vive num ambiente molhado, na saliva, então mostrando como que ele chegaria a certos pontos. Então ele tinha que saber qual era a letra que representava Júpiter, que letra ligava a Tiferet, e assim foi organizada a nossa árvore sefirótica. Ou seja, veja, cada uma das letras, elas aparecem aqui e vão ligar uma sefirote ou um planeta ao outro. O que acontece fora, ou seja, no próprio sistema astral, também acontece dentro. Porque nós somos configurados conforme esse sistema. Então, o que aconteceu? A Shem falou, Noa, bote todos os animais dentro da arca. Então, os animais eram Áries, Touro e todos esses sistemas que nós conhecemos como signo. Signos são sinais. E, na verdade, não são signos, são tribos. Porque a gente sabe que existem 12 tribos, a mesma quantidade de meses do ano. No caso no judaísmo, existem 13 meses, porque a gente tem um Adar 2 e não existe a tribo de José. Então, os 2 filhos de José assumem 2 meias tribos que vão dar Adar 1 e Adar 2. Tudo bem.
Percebam, então, que aqui o que está sendo organizado é a própria Torá. A gente deve perceber ainda por que a Torá não foi entregue lá no início. Então, a gente sabe que a gente está no ano de 5.783, no ano de 3.000 e pouco, a Torá foi entregue. Por que ela não foi entregue no início? Isso tem muito a ver com uma coisa que nós conhecemos como era. Então, a cada era, ou seja, a cada período de 2.000 anos, a Torá ela tinha que existir de uma forma. Antes de Moshe, ela tinha que existir de uma forma. Depois de Moshe, ela tinha que existir de uma forma até que mudasse a era. Então, na primeira era, a gente tinha a era que era a era de touro. Então, lá naquela época, o sistema astral era um. Depois dessa era, chegou a era de peixes. Então, a Torá já era a de Moshe. E aí, há pouco tempo, segundo os nossos sábios, chegou a era de Aquários. É lógico que o que nós conhecemos hoje, né, ela é muito diferente do que se conhecia antigamente. A questão da Kabbalah, do ensino profundo da Kabbalah, no Brasil é algo que parece até um assombro, mas isso na Espanha, tanto é que todo o material que nós temos, na sua maioria, inclusive o Zohar, ele é traduzido em espanhol. Enfim, então hoje nós temos um vasto material. Quer dizer, se existem essas eras, e essas eras elas tinham uma predominância exatamente desses astros, como a gente viu anteriormente, quer dizer que em cada momento a gente não pode negar que esses astros eles influenciariam um homem de uma forma muito profunda. Tanto é que a cada tempo a humanidade ela foi mudando o seu estágio mental dentro daquilo que ela entendia e do que ela conhecia. Logo, o homem ele vem das cavernas, isso é inegável. Então, ele não tinha uma ideia que ele tem hoje, ele era muito próximo dos animais, só que ele tinha a percepção mental de que a divindade chegasse até o cérebro dele e influenciasse ele com essas ideias. A partir desse momento, o homem começa a se desenvolver e ele vai passar por várias e várias etapas dentro da história da humanidade, e onde quer dizer que houve uma história anterior à Torá ser entregue. A partir do momento que a Torá é entregue, então, a partir daquele ano 1 dos 6.000 anos, a humanidade teria um período para consertar e combater aquilo que cresceu juntamente com seu Da'at, com seu entendimento, que seria o seu próprio ego. E é essa questão que a gente está falando aqui. Muito bem. Agora que a gente entendeu que toda a Torá ela só pode ser estudada e lida em hebraico, e ela tem também esses 32 caminhos, essa breve aula que a gente fez aqui, para entender um pouquinho, isso pode ser muito mais profundo, e a gente entendeu, então, que, na verdade, o que Noah estava fazendo era reorganizando todos esses astros, toda essa influência astral, e que isso não tinha muito a ver com a literalidade de se ter uma arca, porque nós sabemos que é um absurdo 10 milhões de espécies caberem dentro de uma arca de madeira, medindo com essas proporções, 300 por 30 por 50, não existiria como isso acontecer. Em outras linguagens, a própria arca é o corpo do ser humano. Como nós vimos que o próprio sistema, né, solar e etc., ele tem essa formatação com as letras hebraicas, assim também é o nosso corpo. Ele não funcionaria se faltasse uma letra hebraica. A nossa alma também tem essa formatação e, enfim, a questão aqui é muito profunda e a gente vai aprendendo aos poucos. Partindo, então, desse aspecto, a gente entende que as rezas elas têm que ser algo que estejam com horário pré-definido, não somente nas festas, mas diariamente, onde a divindade ela possa passar
e a pessoa possa receber dentro do seu CRI, o corpo, dentro do seu entendimento, da sua alma, aquela força espiritual. Então, como nós sabemos, a própria organização do tempo pelo homem, ela se dá em 24 horas. Existe um sistema astral, e esse sistema astral ele vai estar ligado a esse tempo. A gente também entende que o tempo em si não existe no mundo espiritual. Então, o tempo ele existe aqui dentro da nossa conexão de entendimento, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa parte física, e a gente tem o que nós chamamos aí das 6 dimensões, chegando a 8 em outros conceitos. Então, dentro dessa questão toda, então a gente sabe que existe um tempo pré-determinado para que essa divindade possa descer e que você possa lidar com essa divindade. Então, existem vários livros alárricos que falam sobre isso, sobre como rezar, quais os horários certos, o que você tem que fazer, qual a intenção da reza e etc. Tudo isso faz parte. E também o estudo da Torá. Então, a gente começa aqui exatamente com a palavra Zemanim. Está vendo aqui? A palavra Zemanim, ela é o tempo halárrico. Então, esse Zemanim, ele vai depender de vários fatores naturais e astronômicos que ocorrem durante o dia. Esses fatores dependem do local do globo terrestre onde a pessoa se encontra. Tudo será usado nos cálculos da diferença de horário entre cada acontecimento astrológico. Nós sabemos que nós estamos aqui no Brasil, vai ser totalmente diferente de quem está no Japão, ou quem tem um fuso horário em referência às nossas horas aqui. Então, lá vai ser um momento, aqui vai ser outro momento. Por quê? O próprio Sol, ele representa a força da divindade sobre o círculo terrestre. Então, esse horário que o Sol nasce, como a gente vai ver, tudo acontece, é o ponto principal que nós temos que aprender dentro da Torá. Assim como a Lua Nova e outros conceitos que nós aprenderemos futuramente. Então, as horas têm um significado importante para as leis da Torá, né? Ou seja, quando uma certa mitzvah ela vai ser feita, ela vai depender exatamente desse tempo. Por exemplo, você não pode fazer Pessah, a festa em si, né? A passagem alegórica ali, você pode sair do Egito a qualquer momento, mas a festa em si você tem um tempo predeterminado e esse tempo está dentro do calendário hebraico, vai ser lá em Nissan. Então, em Nissan, você tem ali a saída do Egito, é um tempo programado dentro desse mês, onde você sai do Egito para uma nova vida de Torá. Agora, o salto também espiritual ele pode ser dado em outro momento do calendário hebraico. O que acontece na sua alma? Por exemplo, você pode ser um mês de, vamos colocar, de Liar, e aí você decide sair do Egito. Então, você, naquele momento, decidiu. É um mês de Sivan. Não, eu vou começar a estudar a Torá. A sua saída do Egito se deu naquele momento. Mas a festa que está estacionada e que a divindade vai descer de uma forma muito plena naquela época, para depois se retirar, porque aí você tem um período que a divindade se retira, e se você não pegou aquele pacote ali de energia, então você fica vazio. Eu não estou falando vazio daquilo que a gente entende como vida nesse mundo. Eu estou falando vazio do entendimento da Torá, vazio de Hashem e da Torá. A gente não pode negar que Hashem ele cria as questões, a vida e tudo que existe em estágios. Quando a gente, depois que estuda a Torá, começa a olhar para outras pessoas, é natural que a gente veja que aquelas pessoas não estão muito bem desenvolvidas nessas questões espirituais. Então, gente, o que acontece aqui? Aqui dentro, então, a gente vai ter um momento para seguir uma mitzvah e que deve ser cumprida 3 horas após o nascimento do sol.
que não quer dizer que serão 3 horas da manhã, ou 3 horas após o nascer do sol. Ao invés disso, é uma hora alárrica, que significa 1/12 do dia. Sendo dessa forma, o sol nascesse às 5 horas da manhã e se põe às 19h30, então o Sha'ar Zamit, ou hora proporcional, né, que é o plural de Shaot Zamaniot, será de 72,5 minutos. E todos os cálculos usarão esse número. Então, a nossa hora, como nós conhecemos, segundo os cálculos que existem no Talmud dos nossos sábios, eles vão obedecer esses 72 minutos,5. Então, 72 minutos e meio. Então, cada hora não vai ter 60 minutos. Então, a gente aprende aqui que esses tempos alárricos, chamados Zamanim, funcionam dentro desse tempo. Muito bem. E aí começa o Amud Hashahar, que é o primeiro horário para a reza. É a hora que a parte do sol começa a ser perceptível num horizonte. Então, você olhou, você nem viu o sol nascer, mas você começa a ver que existe uma separação entre as trevas e a luz. E aí as trevas vai se retirando e a luz vai entrando. E aí é nesse momento que o sol é perceptível no horizonte, vão começar os jejuns comunitários em Israel, Tisha B'Av, começam tudo nessas horas, né? E tudo que está de acordo com a lei da Torá vai começar esse momento. Então, o amanhecer ele marca o início do dia e o Shema, ou ouvir a Megilá durante o dia, tudo vai começar nessa hora. Agora, pode ser feitas, né, por várias razões, no entanto, sabe instituíram que a observância dessas mitzvot deveriam ser adiadas até Hanetz Rahamá, ou seja, em alguns casos, até Mesheiakir, que é o que a gente vai ver definido como o próximo tempo. Muito bem. A gente já chegou aqui na parte que o sol nasceu, então a gente chega aqui em Mesheiakir, né, o tempo mais antigo para o Talit. É um momento que há luz suficiente para você reconhecer uma pessoa em 4 covados de distância, né? Então, é o primeiro momento para o chamar, colocar talit, tefilim, fazer a benção do tzitzit. Muito bem. O que acontece aqui? Aqui, agora, a gente tem 4 covados. Um covado é quando se contava aqui do cotovelo até o dedo médio. Então, esse é um covado. 4 vezes esse espaço, e você enxergar uma pessoa, nesse momento é o horário ideal para se começar essa reza, o Shema e o Tefilim. Muito bem. Dentro disso, a gente tem ainda, né, o Hanetz Hashamah, que é o nascer do sol, é o momento que a borda superior, né, do sol, ali do círculo solar, aparece no nível do mar. Então, ali é o momento ideal para você fazer Amidá, começar a reza de Amidá. E também é o primeiro para mitzvot diurnas, como no momento do shofar, tocar o shofar, e o lulav, que é as espécies que você movimenta ali na festa de Sukkot. Então, essa é uma outra forma de você entender. Então, o sol está aqui, está nascendo, está vendo? Ele tocou lá no horizonte, sua parte de cima começou a tocar, em referência ao mar, então você já sabe que é hora de começar as rezas. E aí você, então, já está definido aqui para você qual é o momento do Shema e todas as coisas. Por quê? Muitos alunos, a gente fala sobre o acordar, sobre as rezas, etc., e eles não conseguem ter uma ideia plena disso. Eles têm uma ideia superficial de como funciona. Muito bem. Aqui a gente tem a Minhag Edolah. E aí, essa Minhag Edolah, ela vai ser meia hora depois de Hatzot, que é a primeira vez que se pode recitar a Minhá e a oração da tarde. Então, veja, tudo tem uma questão programada e não fiquem preocupados que eu vou ensinar vocês a instalarem um programa
Esse programa vai ajudar vocês a entender esses horários. Muito bem. Logo depois vem a Minha Ketaná, ou seja, 2 horas e meia proporcionais antes do fim do dia. Então, este Zeman tem certas ramificações no que diz respeito ao início de uma refeição especial, em Erev Shabbat ou em Yom Tov. Yom Tov é um dia de festa. Então, nesses momentos, as pessoas que estão se preparando essas energias, ou esperando, para ser mais exato, essas energias, elas podem fazer uma refeição, mas a refeição que nós cabalistas fazemos, né, não é que a pessoa não pode fazer, são estudos da Torá, meditações, etc. E pode também ser acompanhado de uma boa refeição, não tem problema nenhum. Segundo alguns, este é o momento ideal para rezar Minha. Além disso, alguns consideram este Zeman relevante para alguma das leis de pureza familiar. A gente pede aqui para a pessoa consultar uma autoridade rabínica ou um mestre cabalista para que ela possa entender, né? E a gente está fazendo isso, trazendo essa ideia para vocês. E aí a gente chega aqui no Prag Hamihar. Dentro desse conceito, é 1h15 proporcional antes do final do dia. Então, o Prag Hamihar é a primeira vez que se pode acender as velas do Shabbat, as velas de Hanukkah no Erev Shabbat de Hanukkah. Quando, em necessidade, pode-se rezar o Mariv tão cedo quanto o Prag Hamihar, embora o Shema deva ser repetido após Tezeit. Além disso, se alguém deseja começar o Shabat mais cedo, pode começar tão cedo quando o Prag Hamihar. Consulte, aí vamos pedir para você consultar essa pessoa. Quer dizer, o Shabat é 18 horas, mas você pode começar ele até as 4 horas, se você quiser, até as 17 horas. Lembrando que nós estamos mais ligados às explicações mais profundas do Shabat. Então, são Shabbats espirituais. Muito bem. Dentro de outras questões, nós temos aqui o Shekiah, que é o pôr do sol. É o momento em que a borda superior do disco solar desaparece de vista, né? E aí, mais uma vez, ao nível do mar. Todas as mitzvot associadas ao período diurno devem ser concluídas, ou seja, não pode mais fazer nada que tenha referência a esse período. E é também um momento apropriado para terminar a Minha, se alguém não rezou Minha antes de Shekilah. Ainda pode fazê-lo depois. Nós sabemos que nós não damos conselho para as pessoas estudarem à noite, por causa dos perigos espirituais. Quais são os perigos? Eu vou ser atingido? Não, você não vai ser atingido, mas você vai estar doando luz para uma parte mais escura. Então, mesmo que você esteja fazendo bem, você está alimentando essas forças impuras e dando força para elas. Então, não é bom que a pessoa reze nesse horário. Alguns cabalistas, algumas pessoas falam, se você vai rezar, então acende uma vela. Se há alguma coisa muito importante acontecendo, acende uma vela e bote ali do seu lado. Porque se essas forças elas forem tentar ir para a luz que está saindo na sua reza, ela vai para a luz da chama e ali ela se perde ali dentro, não consegue te alcançar. Então, essas questões são questões observadas por cabalistas e que não gostam, geralmente, de orar, rezar nessa hora, até porque se a pessoa acorda 3 horas da manhã, 6, 7 horas ela já tem que dormir, porque vai dar um período de 8 horas até esse horário. Então, diz aqui ainda, embora o dia geralmente termine o pôr do sol, no que diz respeito a agendamento de uma circuncisão para o mesmo nascido alguns minutos após o pôr do sol, com relação a certos detalhes da lei de pureza familiar, deve-se consultar, mais uma vez, uma pessoa que vai fazer essa circuncisão. A gente entende a circuncisão de uma outra forma, mas em uma cultura judaica, algo que foi feito pela maioria dos judeus, e é feito pela maioria dos judeus, e nós temos que respeitar a cultura das pessoas. Uma pessoa que vai começar a seguir agora a Torá não tem necessidade de fazer uma circuncisão, até porque a circuncisão não garante nada. A circuncisão ela é um ato religioso e que ela não garante
seu coração está circuncidado ou não. Tanto é que vários reis de Israel eram circuncidados, fizeram todas as questões inerentes ao nascimento de um menino judeu e etc. E no final eles foram almas muito ruins para Israel. E existiram muitos goim, muitas pessoas que não eram judeus, pode-se citar Rabi Akiva, entre muitos outros que houveram, e que não tinham circuncisão e tiveram seu coração circuncidado e se converteram, então, à Torá. O Ben Hashemot, o crepúsculo, né? Então, aquele momento, de novo, agora da separação e entrando na noite. Então, a gente tem aqui alguns assuntos. O tempo entre o pôr do sol e o anoitecer é considerado um safek, Yom Safek, Yom Safek Laila. Dúvidas se faz parte do dia ou da noite, que se aproxima. Portanto, todas as mitzvot diurnas devem ser cumpridas e as mitzvot noturnas devem ser cumpridas após terminar o tzeit. Ou seja, se o menino nasce durante o Ben Hashemot, sua circuncisão será no 9º dia, ou mais tarde. Se no 9º dia, se no 9º dia for Shabbat Yom Tov, por exemplo, se ele nasceu em Beit Hashemot, da noite de segunda-feira, acontecerá na manhã de terça-feira seguinte, da semana seguinte. Então, até isso existem implicações. E aí a gente continua aqui. Tzeit HaKohavim, anoitecer. Um ponto em que 3 estrelas médias são observadas no céu noturno a olho nu. Este horário é o início da noite para todas as mitzvot, incluindo a obrigação da Torá, do Shema noturno, contar o homem a fim dos dias de jejum, exceto em Yom Kippur, e assuntos relacionados às leis de pureza familiar. É um momento preferido para começar a reza de Marive. Um menino nascido após Tzeit terá sua circuncisão exatamente 8 dias depois do mesmo, que esse dia seja Shabat. Aí devemos ver na Torá e consultar alguém. Muito bem. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de dias especiais. A contagem do Homer quer dizer que foi ordenado contar um Homer em determinado horário. E esse horário geralmente é um pouco mais tarde. Então, quer dizer que existe uma proteção espiritual sobre esses dias. Fim do Shabat Yom Tov. É a hora que o Shabat Yom Tov termina, definido como um ponto em que pelo menos um aglomerado de 3 pequenas estrelas é observável no céu noturno a olho nu. Então, assim a gente sabe que acabou aquele período e aquele dia, né? E, finalmente, o Shah Zamunit, hora proporcional, ou seja, uma hora de acordo com a Alahá, total de horas de luz do dia por 12 horas. Então, aqui a gente explicou bem brevemente, né, essa questão do horário. E aqui embaixo nós temos hoje, Baruch Hashem, programas que nos ajudam a fazer isso. Esse Simple Lua aqui, ó, ele é um programinha que você pode instalar no seu celular, basta escrever esse nome lá, onde baixa seus aplicativos, e ele vai aparecer para você e ele vai te dar a maioria das rezas. Inclusive, em momentos especiais, ele alerta sobre essas rezas. Veja, aqui eu tenho 18 de março, que é hoje, e a gente está no dia 25 de Adar, de 5.783. Eles dividem aqui as horas, e ele também coloca o Terrilim, que você pode ler a parte do Terrilim, que é apropriado, e aqui você tem a hora das rezas, tá vendo? Aqui, ó, a Minhá Gedolá está aqui. Veja, aqui está 12 e 12h26. Então, aqui era a hora de eu começar a fazer essa Minhá e essa reza. Muito. Então, ela começa aqui 5h04, tá vendo? Então, eu tenho a primeira aula lá que a gente teve lá em cima. Então, eu tenho aqui um mexer aqui, né? Então, que horas são? São 5h04 da manhã. Aí depois vem 5h50, o Net Hashamá, ou Rahamá, para ser mais exato. E aí você vai baixando aqui você tem uma setinha, você vai baixando aqui, vai subindo e vai vendo a hora. Você vai configurar ele
na sua cidade, no local que você tem. Inclusive, ele tem um esquema aqui, que é, por exemplo, se você clica aqui em Minian e bota seu endereço, ele vai mostrar se existe Minian perto da sua casa. Então, vai mostrar mais ou menos onde tem sinagogas judaicas. Aqui você tem já o calendário, tá vendo? Ó, março de 2023, e aqui você pode ir para trás e para frente, e você tem um calendário normal, tem um dia judaico, tem um calendário normal aqui sendo informado. Então, 25 de Adar, então ali em cima tem o horário, a data normal, que é 18/3. E aí você pode, inclusive, avançar e descobrir novas datas posteriores. Além disso, quando você usa ele, você tem aqui a capacidade de rezar o Shema em direção a Israel. Ele tem uma bússola, e essa bússola ela faz com que você possa ver a direção de Israel. Tá vendo? Clicou e ele está bem configurado, então você pode ver ali qual é a direção, voltar-se para Israel e rezar voltado para Israel. Tá bom, gente? Essa foi a aula de hoje. Eu agradeço vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula. Shalom, shalom.